Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. É muito bom estar aqui mais uma vez para aprender junto com você da palavra de Deus. Você ultimamente tem estado em dúvida em qual caminho a seguir na sua vida? Independente da área que seja, da financeira, familiar, sentimental, você sabe se o caminho que você escolheu é de fato o caminho certo a seguir? Hoje eu quero conversar com você a respeito disso, o caminho certo a seguir na vida. A minha Bíblia já está aqui aberta. Eu convido você para abrir a sua Bíblia também no livro de João, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 60 até o 69. João capítulo 6, a partir do verso 60, diz assim: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhe disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: É por isso que eu disse a vocês que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Na minha Bíblia, na parte negrito, tem escrito assim: muitos discípulos abandonam Jesus. Para que a gente possa entender esse contexto, essa cena se passa logo depois de Jesus ter feito a primeira multiplicação de pães e peixes, né? Havia uma quantidade imensa de discípulos de Jesus, não só os 12, né, que são os mais conhecidos, mas Jesus tinha outros discípulos. E essa palavra aqui ele estava falando com esses outros discípulos. Se você voltar um pouquinho, nós lemos no capítulo 6, você lê o capítulo 6 desde o começo, você vai ver que teve ali a primeira multiplicação de pães e peixes. Depois teve aquele momento em que Pedro ele anda sobre as águas, né? E aí chega esse momento aqui. As pessoas que viram Jesus multiplicar os pães e os peixes e comeram daqueles pães e peixes, elas queriam mais, elas sentiam mais fome, mas não do alimento espiritual, do alimento físico. Então, elas foram atrás de Jesus. E quando chegaram ali, Jesus, ele foi sincero e verdadeiro com aquelas pessoas, né? Vocês só estão atrás de mim por conta do alimento físico que eu dei para vocês. Mas saibam que eu sou o pão da vida. E quando ele disse que ele era o pão da vida, os sacerdotes, né, os ditos conhecedores da lei daquela época, eles começaram a dizer: mas isso é absurdo, esse aí é Jesus, filho do carpinteiro, como é que ele disse que ele é o pão da vida? Você vai ver isso um pouquinho mais para trás do verso que a gente leu. E aí, o verso 60 que a gente começou a ler, ele começa dizendo: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Então, quando Jesus começou ali a falar as verdades para as pessoas, os discípulos dele, que não eram os 12, disseram assim: poxa, essa palavra aí que ele está falando é muito dura, ele está sendo muito pesado nas palavras, quem que pode suportar isso? E aí a gente lendo, a Bíblia relata que Jesus, que sondava, né, os corações, sabiam que eles estavam se queixando das palavras que Jesus disse. E ele começou a perguntar para eles ali: vocês estão escandalizados com isso? O que vocês vão dizer então se eu disser para vocês que eu vou voltar do lugar onde eu vim? Isso Jesus se referindo ali ao momento da sua crucificação.
E aqueles discípulos, eles resolvem abandonar Jesus, né? Eles perceberam ali, naquele momento da caminhada, que eles não tinham mais como acompanhar um mestre, que a vida que Jesus estava oferecendo para eles não era a vida que eles queriam verdadeiramente. Então ali eles abandonam a Jesus. E aí Jesus olha para os 12, agora os 12 discípulos, né, mais conhecidos, e eles perguntam, né, ele pergunta para eles: vocês também não vão? Vocês também não vão me abandonar? Não vão seguir os outros? E ali os discípulos olham para Jesus, né, e respondem, né? Pedro ali é o porta-voz deles e diz assim: Senhor, para onde é que a gente vai se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? E nós cremos, Senhor, que o Senhor de fato veio da parte de Deus. Os discípulos, os 12, fizeram a escolha certa. Eu digo para vocês que seguir a Cristo, tomar a decisão de seguir a Jesus, não é uma escolha fácil a se tomar. Implica em várias decisões. Para você seguir a Jesus, em determinados momentos, você tem que abrir mão de algumas coisas que vai atrapalhar seu relacionamento com Ele. Então, você tem que deixar. E aí, você se classifica nesses dois grupos de discípulos, né? No primeiro grupo, que viu que tudo aquilo que Jesus estava falando era pesado demais, que eles não conseguiriam suportar, e eles abandonam Jesus. Ou no segundo grupo, dos 12, né, que reconhecem que não há lugar para ir, a não ser na presença de Deus, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Então não há lugar melhor no mundo do que ao lado de Jesus, do que aos pés de Jesus. É difícil o caminho? É. O próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflições, né? Vão passar por dificuldades, vão passar por lutas. E às vezes as pessoas acham que seguir a Cristo é você ter uma vida só de prosperidade, só de coisa boa, só vai ser bênção na sua vida. Não é bem assim. Tem dificuldades. Jesus passou por dificuldades aqui nessa terra. Imagine nós, né? Imagine eu, imagine você. E é uma escolha a se fazer, mas é a melhor escolha. E nós sabemos disso. Vai agora para a sua Bíblia, ainda em João, passou algumas folhas agora, vá para o capítulo 14. Olha o que diz o verso 6. O que o próprio Jesus fala? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não adianta você procurar em outra forma, em outro lugar, em outra pessoa. Se não for Jesus, sinto lhe informar, você não vai chegar até a vida eterna, porque o próprio Jesus disse isso. Não sou eu, Thaís, quem estou dizendo isso para você. É a Bíblia, a palavra de Deus. Então, se você está com dúvida do caminho a seguir, eu digo para você com toda certeza: siga Jesus. Não vai ser fácil, mas vai ser a melhor escolha da sua vida. E a partir do momento que você escolhe caminhar com Jesus, você pode ficar tranquilo, porque você nunca mais vai andar sozinho. Siga a Jesus. Curta e compartilhe essa mensagem com aquelas pessoas que você ama, que você quer que também sigam a Jesus. Compartilhe a nossa página, traga verdades que libertam. E fique bem. Na dúvida, siga Jesus. Até a próxima.